Bom dia, minha irmã, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam contigo e com toda a tua família. Bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Pensei em conversar com vocês um pouquinho acerca da palavra do Senhor, e a palavra que me veio foi Atos 19. Vamos ler um trechinho que nos fala de um apóstolo muito amado, muito querido. Na verdade, ele não foi apóstolo, mas por ter feito tanto, anunciado tanto o evangelho de Jesus, ele é considerado um apóstolo. Paulo, estou falando de Paulo. Então, pegue a sua palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11 e 12. Versículos 11 ao 12, que assim nos diz: Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado o seu corpo eram levados aos enfermos, e afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os espíritos malignos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Palavra forte, né? Eu gosto muito de citar Paulo porque Paulo, o lado difícil, o lado complicado de Paulo, né, antes da conversão, antes de Jesus, né, convertê-lo, ela se assemelha muito à nossa vida, né? Nós, alguns mais que outros, até lutam para ter uma vida de santidade, para seguir os ensinamentos de Cristo, seguir sua palavra, mas nós sabemos que isso é uma luta, é uma luta fazermos aquilo que Jesus espera que façamos, porque nós temos uma inclinação, né, ao pecado, aquilo que não é bom, aquilo que não é correto. Mas Paulo, a partir do momento que o Senhor o chama, né, e que ele responde, ele dá seu sim, ele começa a fazer tudo aquilo que Jesus espera dele. E Jesus também deseja a nossa conversão, né? Ele deseja a nossa aproximação dele para que possamos entender, na verdade, ouvir a sua voz, entender a sua vontade para nossas vidas e daí sim seguir esse caminho, né? Com docilidade, com obediência, com humildade. E nessa palavra aqui, né? Até quando eu ouvi falar dessa palavra pela primeira vez, quem falou para mim dessa palavra disse: Virna, Paulo era o perfume de Cristo, né? Paulo é o perfume de Cristo. Então, que sejamos também esse perfume de Cristo. A gente sabe da nossa pequenez, a gente sabe da nossa fragilidade, a gente sabe da nossa dependência de Deus, porque nós dependemos totalmente, integralmente de Deus. Mas nós sabemos que quando nós dizemos sim ao nosso Senhor Jesus Cristo, assim como Paulo também um dia fez, nós começamos uma vida nova, dizendo não às coisas velhas e dizendo sim às coisas novas. Lê-se coisas velhas como aquelas coisas que não são boas, que não nos ajudam, que não nos promovem, que muito pelo contrário, são pedras de tropeço na nossa vida, na nossa forma de sentir, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, na nossa forma de falar, né? Então, a partir do o que aconteceu com Paulo também acontece conosco quando nós dizemos sim, né? Nós passamos também a ser perfumes de Cristo. E aqui, né, conta que o poder de Paulo, a unção de Paulo era tanta que até aquele tecido que ele tocava, né, curava, expulsava, aqui como diz, espíritos malignos. Porque como a gente até falou na semana passada, né, o mal existe, né, Satanás existe, e a nossa luta aqui neste mundo não é contra homens de carne e ossos. Até temos
até temos pessoas que nos incomodam, mas se essas pessoas nos incomodam, elas incomodam, elas perturbam, porque muitas vezes também são usadas pelo maligno para nos atingir, para fazer esse mal. Porque o próprio Satanás não vem aqui para nos incomodar. Ele não vem aqui, né, como eu falei, com rabo, com cauda longa, com tridente, dessa forma figurada como ele é personificado, mas ele usa dos nossos irmãos que às vezes estão desalinhados com Cristo, não estão na luz, para nos atingir de uma forma ou de outra. Então, tal era a unção de Paulo, concedida por Jesus, pela ação do Espírito Santo, que ele tinha esse poder de anunciar, né, com autoridade o reino de Deus, e aquilo que ele tocava, aquele tecido que tocava o corpo dele, o lenço que tocava Paulo, era como que um sacramental. Tanto que hoje nós temos, né, também vários sacramentais, principalmente dos santos, né? A gente sabe que os santos, pessoas que foram como Paulo aqui nessa terra, no sentido de buscarem a santidade, de desejarem a santidade, de se comprometerem, né, a fazer na íntegra, da melhor forma possível a vontade de Deus, as pessoas foram santificadas. E nós cremos que se tocarmos esses sacramentais, esses objetos que esses santos tocaram, usaram, enfim, nós temos ali uma presença forte de Deus. A unção que Deus conferiu a essas pessoas nos é passada, né, através desses objetos. Temos tanto ali a relíquia de 1º grau, temos relíquias de 2º grau. 1º grau são pedacinhos, né? Ou de ossos, gotinhas de sangue, que nós católicos acreditamos, né? Que tem essa unção do Senhor e que tem nas igrejas, alguns irmãozinhos ganharam, né? De alguém que assim os presenteou. Nós temos também enfim, tantas outras relíquias expostas, que são também locais de visitação, né, de muitos católicos. Tudo isso é a fé. Tudo isso é a fé no poder de Deus e na unção que Ele confere, né, àqueles que se aproximam dEle e traçam esse caminho de santidade. Meus irmãos, minhas irmãs, perdão, que sejamos então esse perfume de Cristo onde quer que estejamos. Que assim como Paulo deu sim, também demos o nosso sim, para sermos esse canal de graça na nossa vida, na vida dos nossos familiares, de quem está ao nosso entorno e também daqueles com os quais nós encontramos ao longo da vida, seja onde for, que sejamos essa luz, que sejamos essa esperança, que sejamos sinal dessa bondade de Deus, esse amor de Deus. Esse é o grande convite para hoje, sermos perfume de Deus onde estivermos, exalando o seu perfume de bondade, de alegria, de esperança e de fé que com Ele e nele não há mal que resista, não há sofrimento que se perpetue sem que dele se aprenda e se tire um bem maior. Que Deus te abençoe e aos teus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.